Na segunda-feira, 1º de junho de 2015, às 3 horas da manhã, o Senhor me levou ao inferno. Devo lhe dizer o que me foi mostrado. Meus olhos espirituais foram abertos, e eu fui levado pelo Senhor para o reino das almas perdidas, onde eu vi que o inferno estava organizado em vários departamentos e níveis. Eu vi pela primeira vez o magma quente, o fogo líquido. Lá, foi onde eu vi o fogo quente se movendo em modo espiral, como se houvesse algo abanando no fundo dele. Quanto mais se espalhava, mais quente ele ficava. As pessoas estavam gritando com o terror do fogo. Eu sabia que estava muito quente, e eu não queria me aproximar dele. Eu vi a outra parte. Vi grandes chamas queimando, e ouvi o que parecia ser bilhões de pessoas gritando na escuridão. Havia fogo e escuridão. No começo, eu ouvi vozes de choro, lamentos, gemidos, mas eu não via e nem sabia de onde vinham. De alguma forma, eu era capaz de ampliar e ver. Em outra seção do inferno, vi alguém que ia para a escola comigo. A pessoa estava gritando e chamando meu nome. Havia outras pessoas ao redor, mas eu não podia reconhecê-los. Eles pareciam estar sendo apanhados em seus próprios tormentos pessoal, jogando as mãos no ar, enquanto o corpo estava queimando. Eu vi uma cristã impenitente que acabou no inferno. Ela estava envolvida em seu próprio tormento pessoal, queimando e gritando. Esta pessoa costumava ouvir música ímpia, e assistir filmes ímpios, e etc. A senhora pensava que ela estava andando no caminho certo, mas ela era mundana. A igreja em que ela pertencia fez com que ela ficasse muito confortável em sua caminhada cristã. Não havia mensagem real de santidade e eternidade, nenhum ensinamento sobre intimidade com o Espírito Santo, sobre o céu e inferno. Eles apenas ensinavam mensagens confortáveis, apreciando esta vida de agora. A senhora nunca pensou que iria para o inferno, devido ao motivo dela ser uma cristã. Ela estava chorando para mim dizendo: eu costumava ser cristã, costumava ir à igreja, costumava orar, costumava ler a Bíblia. Olha, estou aqui agora, não posso sair, é tarde demais para mim, não há saída. Ela mencionou outras coisas que ela achava que não iria levá-la ao inferno, mas descobriu tarde que elas eram muito ruins. O Senhor me disse: ela amou o mundo, eu também a avisei, falei com ela, mas ela nunca me ouviu. Ela nunca se preparou para a vida depois da morte. Agora ela está nesse lugar e nunca vai sair. É tarde. Não posso fazer nada por ela agora. Ouçam, pessoas de Deus. Você pode ir à igreja, ter uma Bíblia, orar. Mas se você não está vivendo na vontade de Deus, se você não está vivendo em santidade, tudo é inútil. Você está em perigo. É hora de preparar-se para encontrar o Senhor. Melhor ir a uma igreja que repreende o pecado, que ensina sobre a santidade, o céu e o inferno, comunhão com outros crentes que falam essas coisas. O tempo é curto. O Senhor disse: muitas pessoas se encontrarão no inferno quando morrerem assim como ela. Estas são pessoas que estão enganadas em pensarem que elas estão certas comigo enquanto não estão. Vai avisá-los. Quero que eles me sigam com todo o coração, e me façam o centro de suas vidas. Eles devem me fazer senhor de suas vidas. Quando eu os advertir sobre certas coisas, eles devem obedecer. Eu lhes falarei em seus corações por meu espírito, e outras vezes enviarei meus santos para corrigi-los. Muitas almas terminam nesse lugar, por causa do amor do mundo e da indústria do entretenimento satânico formado para atrair muitas almas. Vai e diga a eles: nenhum homem pode amar a mim e ao mundo. Eles devem escolher. 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tiago 1, 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai, esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O Senhor disse: poucas igrejas estão fazendo a minha vontade e pregando a verdade real. Quando o arrebatamento acontecer, muitos acordarão para esta verdade. Eles verão que fizeram a sua própria vontade e não a minha. Muitos pastores e igrejas serão deixados para trás. 2 Timóteo 4, 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas,
exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Apocalipse 3, 14-19. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê pois zeloso, e arrepende-te. Eu vi uma senhora que era parente minha gritando: volte, e não venha mais aqui. Eu vi então gerações de parentes meus. A maioria eram mulheres que tinham vindo para o inferno muitos anos atrás. Todos eles estavam sofrendo no fogo do inferno e gritando. Percebi que as pessoas no inferno não querem que os seus parentes e outros vão para lá. Eu vi uma grande arena, de algum tipo. Eu vi milhares de almas naquele lugar. Muitos idosos, mulheres, homens e jovens. Muitos deles estavam doentes na terra, aleijados, deficientes e etc. Por algum motivo, eu os vi lá. Eu notei que as pessoas no inferno que tinham deficiência corporal como aleijados, eles os retinham no inferno neste lugar. Haviam todos os tipos de demônios e tortura. Vi demônios zombando deles, enchendo-os, engolindo os olhos, gritando para morrer. Todos os tipos de tormentos horríveis. Eu vi pessoas que morreram quando estavam fazendo compras no mercado, shoppings etc. Haviam muitos incrédulos que encontraram o seu destino, quando eles estavam fora para comprar coisas. Os demônios estavam zombando deles, dizendo-lhes para sair e fazer compras. Eles faziam essas pessoas ficarem em pé fazendo uma linha. Davam-lhes algo em suas mãos como se eles estivessem fazendo uma transação. Como eles realizavam, eles ficavam atormentados. Os demônios saltavam sobre eles, esfaqueavam-nos, rasgavam a carne deles. Eu estava chorando e tentando esconder meu rosto, dizendo: eu não posso ver isso, eu não posso ver isso. Algumas pessoas, suas cabeças eram cortadas. Mateus 18:34. Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. No inferno, haviam todos os tipos de almas que morreram de diferentes maneiras em muitos lugares, que morreram em diferentes pecados e eram atormentados de muitas maneiras. Havia pessoas velhas e jovens, eram aqueles que morreram doentes e outros saudáveis. Havia aqueles que eram brancos, outros eram negros. Eles eram aqueles que morreram em compras, ocupados em outras atividades. Outros morreram nas camas de hospital. Eles eram incrédulos. Eram aqueles que morreram como cristãos não arrependidos. Pecados diferentes, e maneiras mundanas de que não se arrependeram. Todas essas pessoas estavam sendo atormentadas e não podiam escapar das chamas, dos demônios, e outros tormentos do inferno. O inferno é tão vasto e cheio de pessoas. Há um lugar com pessoas que tinham ídolos em seus corações. Eles amaram e adoraram outras coisas mais do que a Deus, e essas coisas se tornaram seus próprios deuses falsos. Êxodo 34:14. Por que não te inclinarás diante de outro Deus? Pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. 1 Coríntios 6, 9-10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vi um lugar para os envolvidos em pecados sexuais, fornicação, adultério, prostituição, estupro, homossexualidade, luxúria e etc. E um lugar para pastores que não pregam a verdade completa da palavra de Deus. Há um lugar para bêbados e fumantes, um lugar para assassinos, brancos, índios, negros, conhecidos e famosos, ricos e pobres. O Senhor me disse: eu deveria te dizer isso, que não há nenhum homem que é muito rico, muito famoso para ir para o inferno, a menos que uma pessoa não seja nascida de novo, e viva uma vida justa. Ele vai acabar no inferno, não importa o status social que ele tem na terra.
João 3, 5-8. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu estava pairando sobre o magma de algum modo. Meu Deus, era terrível. Eu estava chorando. Eu estava dizendo ao Senhor que eu não queria ver isso. O modo de como as almas estavam sendo atormentadas em chamas e por demônios. Eu tentei cobrir meus olhos com minhas mãos. O Senhor disse: você precisa ver isso, e advertir a humanidade sobre este lugar. Apocalipse 20, 11-15. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Marcos 9, 47-49. E, se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Salmos 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, por favor, não vá para o inferno. Arrependa-se, e viva em santidade.